Meus queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para denunciar essa tal campanha da fraternidade que é feita no Brasil, especialmente nesse ano de 2021, tem causado muita polêmica e muita confusão. E nós gostaríamos aqui de abordar esse tema mostrando o espírito que está por trás disso e qual é o objetivo dessas campanhas e em que elas estão baseadas, para nós percebermos o processo de demolição, de apostasia que acontece hoje na Igreja, especialmente a partir do Concílio Vaticano II. Todos nós sabemos que o Brasil sempre foi um laboratório para a fabricação desta nova Igreja, desse novo modelo que foi concebido a partir da Revolução. Então as ideias vêm da Europa e são implantadas na América Latina, especialmente no Brasil. E é por isso que, desde 1980, que eles promovem essa campanha com um programa social que vai tirar todas as atenções da vida espiritual que um fiel poderia ter no tempo litúrgico da Quaresma, para simplesmente fazer um trabalho de conscientização dos problemas sociais. Ou seja, um teor político e humano. Então é nesse sentido que nós vemos que essa campanha é um processo de distorção e de demolição da espiritualidade da Quaresma que foi desenvolvida desde o tempo dos apóstolos. Então, esse tempo de preparação para a Páscoa foi algo que foi instituído pela autoridade apostólica em todos os lugares onde os apóstolos fundaram a Igreja Católica. Eles estabeleceram esses 40 dias de jejum para a preparação para essa grande festa da ressurreição de Cristo. E é interessante você observar que a Quaresma era usada no contexto litúrgico para preparar os catecúmenos para receberem o batismo. Então é um tempo de formação, é um tempo de aprofundamento da vida espiritual e do conhecimento da doutrina moral e teológica da Igreja. Entretanto, tudo isso foi alterado na perspectiva do homem, ou seja, tirando a perspectiva sobrenatural e vertical e colocando tudo num plano naturalista e horizontal. Então é por isso que nós dizemos que essa igreja que foi estabelecida a partir do Concílio Vaticano II, ela vai se basear numa perspectiva filantrópica como uma grande instituição social que visa somente ajudar os seres humanos a resolverem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas crises e alcançar o bem-estar, a paz, a fraternidade, a concórdia entre as pessoas, o fim das guerras, o fim da fome, o fim de todos os prejuízos e sofrimentos do mundo. Então isso não passa de uma grande utopia, na medida em que nós sabemos que o pecado original está aí. Nós somos feridos pelo pecado original e nós não podemos curar os problemas da humanidade sem curar cada um dos seres humanos. E para curar cada um dos seres humanos da ferida do pecado, é preciso que você tenha o remédio espiritual. Porque todos esses problemas sociais têm uma causa espiritual. São demônios que estão agindo. São espíritos malignos que estão ali dentro das famílias causando violência. Ali dentro dos grupos sociais causando perturbações, conflitos, guerras. E nós, como cristãos, deveríamos olhar essas coisas na perspectiva da fé e buscar os remédios nesta mesma perspectiva do sobrenatural.
Então, assim pensa a Igreja Católica. Entretanto, se você analisa a campanha da fraternidade, você vai perceber que ela está baseada nesses princípios revolucionários da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Princípios esses que foram sempre condenados pelo magistério da Igreja, porque apesar de nós podermos falar de uma boa liberdade, ou de uma boa fraternidade, ou mesmo de uma boa igualdade, nós sabemos que tudo isso tem o seu limite, tem a sua medida e tem a sua maneira correta de ser aplicado. E não é a maneira como a revolução entende, porque o princípio fundamental da revolução está nos direitos do homem. Ao invés de analisar o relacionamento do homem com Deus e aquilo que Deus pede para o homem, a fim de que ele possa também receber os dons de Deus. Então, é nesse sentido que nós temos que ver o quanto essa campanha da fraternidade tem tirado muitas pessoas da fé católica. Especialmente nesse ano, você veja que houve tanta polêmica, porque eles começaram a colocar em evidência como se fosse um grupo, uma minoria que está precisando ser acolhida, que está precisando ser mais protegida, o grupo que eles chamam de LGBTQI+. E você, quando lê no texto base desta campanha, que eles dizem aqui que outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e da criação de inimigos é a população LGBTQI+. Então elas colocam essas frases ali propositalmente para provocar uma reação da sociedade e para com isso eles conseguirem fazer uma propaganda de que nós somos conservadores, de que nós não queremos entender essas pessoas, essas minorias, essas pessoas sofridas, sempre colocando essa situação como uma situação de vítima. Ao invés de ajudar essas pessoas a sair do pecado. A única solução para ajudar as pessoas que estão enquadradas nesse estado social de comportamento, de vida homossexual, de vida desregrada, de vida moralmente perversa, é a conversão. Então, ao invés de eles colocarem uma frase dessa, dizendo que nós temos que fazer alguma coisa para proteger essas pessoas, eles deveriam dizer, nós temos que levar essas pessoas a uma verdadeira conversão. Nós temos que levar essas pessoas até um sacerdote que atenda a confissão deles e que lhes ensine a viver a penitência. Então percebe como é que vem a cura? Mas ao invés de colocar o foco em Deus, que seria a cura do homem, eles colocam o foco no homem, fazendo com que o ser humano não se cure, cada vez fique mais triste, fique mais prejudicado e ainda por cima impedem as pessoas que querem ajudar o outro, que querem ter uma verdadeira caridade para com o próximo, para levar o outro até Cristo, na sua verdadeira misericórdia, e levar essa pessoa até a conversão, e fazem com que essa pessoa tenha um caminho bloqueado. Então isso é um anticristianismo, isso é uma anti-igreja, e isso é uma campanha, não é de fraternidade, é uma campanha de morte, é uma campanha de enganação, de trevas. Então você percebe que, apesar de nós vermos muitas pessoas denunciarem frases como essa, que são realmente escandalosas, nós não vemos tantas pessoas assim denunciarem outras coisas que estão presentes aqui no texto dessa campanha, que eu considero tão escandalosas quanto, que eu considero também um verdadeiro veneno para destruir o que resta da fé católica no coração dessas pessoas.
Você veja, por exemplo, que eles dizem aqui, que o sopro do Espírito Santo fortaleceu essa campanha com duas alegrias. A primeira foi a encíclica do Papa Laudato Si, que denunciou com força profética a economia do mercado e apresentou alternativas para nós termos o cuidado com a casa comum, com a cultura do bem viver. Então, são linguagens que não pertencem à doutrina da igreja. Quando nós sabemos que, na verdade, o ecologismo é um slogan, um ideal que é lançado por essa mídia globalista para incentivar as pessoas a terem esse ideal comum e, portanto, fomentar um motivo para as pessoas se unirem em prol de uma causa. E é justamente essa união em prol de uma causa que vai levar as pessoas a essa obsessão pela fraternidade universal, que é o pano de fundo do reinado do anticristo. Então ele diz que foi muito importante a encíclica Laudato Si e diz também o texto base que essas perspectivas são ensinadas e vividas pelos povos tradicionais da nossa América Latina. Ou seja, aqueles povos indígenas que não se converteram à fé católica. E eles querem, com todas as forças, em nome desse ecologismo, fazer com que esses índios não sejam levados à evangelização, mas continuem adorando os falsos deuses que eles aprenderam a adorar desde as culturas antigas. E diz que a segunda alegria que eles tiveram veio do tema da celebração dos 500 anos da Reforma em 2017. Então, aqui já começa a campanha dessa fraternidade, entre aspas, maçônica, louvar a estrutura desta igreja que promoveu a celebração dos 500 anos da reforma, entre aspas, de Lutero. Então, Lutero aqui é considerado um verdadeiro reformador da igreja. E depois eles ainda dizem que nós é que somos protestantes. Nós que estamos defendendo o papado, o verdadeiro magistério da igreja, e que estamos defendendo os valores da fé e da moral que foram sempre defendidos desde o início da Igreja Católica. Diz ainda que Jesus nunca orientou seus discípulos e discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras pessoas em seu nome. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas assumissem compromissos em defesa da igualdade e do diálogo. Então você percebe aqui algo que é próprio do modernismo, ou seja, você usar de elementos que são verdadeiros e distorcer aquilo para tornar aquele elemento fora do contexto daquilo que é realmente a verdade. Um exemplo. Cristo, nosso Senhor, sempre foi a favor das pessoas humildes, fracas, que estavam sendo perseguidas. É claro que ele usou de justiça, de misericórdia para com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi alguém que simplesmente promoveu a amizade. Mas nós lemos no Evangelho claramente como Cristo era odiado e o ódio que eles tinham por Cristo devia-se à sua oposição às atitudes deles e aos erros deles. Então, existe uma inimizade no Evangelho. E essa inimizade caracteriza-se pela oposição de Cristo ao judaísmo que não acolhia a palavra de Deus numa perspectiva completa, mas que se fechava numa perspectiva limitada, racista e contida num plano puramente material, de libertação política e de libertação exclusiva para o povo de Israel.
Então, foi esse judaísmo que negou Cristo e esse judaísmo que perseverou até hoje, obstinadamente, contra Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz oposição, sim, àqueles que, pelo orgulho, se fecham ao amor e à misericórdia de Deus. Então, não vamos dizer, como dizem aqui, que Cristo não permitiu que houvesse inimizade. Mas, ao contrário, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo está marcada por momentos de grave tensão e de inimizade. Leia, por exemplo, o Evangelho de João no capítulo 8, ou o Evangelho de João no capítulo 5. Essas passagens, muito carregadas daquela tensão que Cristo viveu entre os judeus, estão presentes nesses evangelhos e nas leituras do tempo da Quaresma. Então você percebe que existe uma tendência de corrigir o próprio Cristo. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele, que ele, vamos dizer assim, fez uma oposição direta aos seus inimigos, foi propositalmente cortado da liturgia. E mesmo quando eles rezam os salmos nesses ofícios e breviários da liturgia moderna, eles tiram as passagens dos salmos que falam de vingança ou de maldições. Então, o nível dessa reforma, entre aspas, protestante que está na igreja atualmente é a ponto de querer corrigir a própria palavra de Deus e de cortar da palavra de Deus aqueles textos que são comprometedores para a ideologia que eles querem desenvolver. Então diz aqui também que Jesus revela que a concentração de riquezas não é coerente com a paz, porque toda concentração de riqueza gera desigualdades, conflitos e segregação. Agora me diga, onde está isso no Evangelho? Quando que ele disse que a concentração de riquezas é um empecilho para a paz? Então você veja como eles trabalham com essa maneira desonesta de distorcer a própria palavra de Deus e do Evangelho. Então você veja aqui que eles usam, por exemplo, aquele texto de Mateus 19, quando nosso Senhor falou com o jovem rico: se queres ser perfeito, vende tudo que tem e depois me segue. Então a questão é confundir o conselho evangélico de perfeição e aquilo que é moralmente correto. Então, do ponto de vista moral, você ter riquezas não é um pecado. Mas, se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer fazer a opção por viver uma vida mais perfeita e mais próxima de Deus, aí sim é preciso que você faça uma renúncia dos bens materiais. Então é isso que eles não conseguem diferenciar. Aquilo que é apresentado como ótimo, como perfeito, e aquilo que é apresentado simplesmente como bom. Como algo que é justo e condizente à condição de cada um. Então, por exemplo, nosso Senhor frequentava a casa de Lázaro, que era muito rico, e também comeu na casa de Zaqueu, que era um homem extremamente rico. E Zaqueu simplesmente prometeu para Cristo devolver para os pobres aquilo que ele tinha defraudado. Mas em momento algum Cristo disse para ele: Zaqueu, você tem que dar todo o seu dinheiro para os pobres. Então aqui você veja a incoerência da teologia da libertação presente nesse texto base. Depois continua que a mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que abram os nossos olhos para as desigualdades, principalmente aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo.
Mas aqui eu questiono essa frase dizendo o seguinte: em nome da fé em Jesus Cristo, nós somos obrigados a fazer desigualdades. Porque essas desigualdades estão presentes no Evangelho. É o próprio Cristo que disse: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. Em outra passagem do Evangelho, nosso Senhor também diz, Mateus 22, que naquele contexto da festa nupcial, havia um homem que estava sem a veste. Então veio o dono da festa e perguntou para ele: por que você está sem a veste nupcial? Quer dizer, porque você, pela sua própria opção, quis entrar aqui sem ter a humildade de se submeter a Deus e permitir que Deus possa te renovar e fazer com que você seja uma nova criatura, expurgando a sua vida do pecado, do vício e do ódio. Quer dizer que em nome da fé em Jesus Cristo existem muros. E é por isso que o Salmo 121 ele diz claramente: que sejam grandes e sólidos os teus muros, ó Jerusalém, cidade santa. Por quê? Porque os muros de Jerusalém são aqueles muros de proteção da igreja contra as pessoas que não querem se converter e se dizendo católicos. Então continua aqui o texto base, dizendo que o autor da carta aos Efésios, veja bem, não é nem São Paulo mais. Aqui não se fala mais em São Paulo, porque para eles não foi São Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Então diz que o autor da carta aos Efésios ensina que o orgulho religioso é contrário ao Evangelho, porque gera sectarismo e não unidade. Então veja, mais uma vez, o mesmo método modernista. Você usa de verdades, de coisas que são reais, para distorcer e levar a conceitos que são falsos. Então é verdade dizer que o orgulho religioso leva a sectarismo, que é contrário à unidade. Mas a conclusão que ele vai tirar é falsa. Quando ele diz que o autor, porque não é São Paulo, segundo eles, é o autor dessa carta, que relembra a rejeição que as comunidades de não-judeus seguidoras de Jesus sofreram por parte dos judeus. E a todo momento que fala aos gentios, o escritor usa a expressão vocês, mas sabiamente ao se referir a Cristo, ele os inclui no grupo e fala de nós. Então o alerta para o orgulho que produz divisões pode ser percebido em afirmações como esta: com efeito, é pela graça que vós sois salvos, por meio da fé, e isso não depende de vós, mas é dom de Deus. Então quer dizer aqui que eles estão querendo nos dar a impressão que esse tal autor da carta aos Efésios sugere que existe uma unidade em torno de Cristo, de todos os seres humanos, independente da pessoa se converter a Cristo ou independente da pessoa se converter à Igreja Católica, que é a autêntica intérprete da mensagem de Cristo. Então é isso que nós identificamos aqui como o erro fundamental que está no pano de fundo dessa campanha da fraternidade, cujos inimigos para eles são a violência, o racismo, a pandemia, a discriminação, as desigualdades e as riquezas. Então aqui são os inimigos sociais que nós temos que combater a qualquer custo. Mas nunca se fala do demônio. O inimigo, por excelência, não existe. Nunca se fala da carne e do mundo. Então na doutrina católica tradicional, de sempre, nós aprendemos que nós temos como inimigos o demônio, a carne e o mundo. Quando nós lemos agora o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, nós vemos que nosso Senhor foi tentado pelo diabo. E quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu as tentações. Porque ele estava revestido da força do jejum, da força da oração e da palavra de Deus. Agora, com a palavra de Deus corretamente interpretada, porque o demônio também usou da palavra de Deus. O demônio também sabia citar para Cristo
o Salmo 90, dizendo, ó, aqui você pode pular que está escrito que você não vai tropeçar em algumas pedras, os anjos vão te proteger. Então nosso Senhor soube rebater com a palavra de Deus, porque a verdadeira interpretação da palavra de Deus está baseada nesse conceito, nessa noção fundamental de autoridade, que a autoridade vem do alto. Então eu não posso usar da palavra de Deus em meu benefício, mas eu, através da palavra de Deus, me torno capaz de obedecer ao Pai até o fim da minha missão. Então essa é a mensagem de Cristo, desde o seu jejum quaresmal até a sua vitória da cruz. Todo esse caminho pascal de glória que ele enfrentou através do sofrimento, ele o venceu por causa da sua obediência a Deus Pai. E nós vencemos na nossa vida de cristão quando nós conseguimos obedecer a Deus, obedecendo a doutrina da igreja, obedecendo o magistério que a igreja nos deu em todo o tempo e obedecendo a palavra de Deus. Então é por isso que nós conseguimos perceber como essa campanha desvia as pessoas do verdadeiro Jesus Cristo e coloca no lugar de Cristo um falso Cristo que é amigo de todos, que não tem nenhum inimigo, que fala a verdade somente para defender situações de injustiça social, mas que não tem um compromisso com a autoridade que vem do alto e que não tem nenhuma visão do sobrenatural. Portanto, ele teria sido um profeta para resolver os problemas da sociedade humana. Além de não falarem dos nossos inimigos, da nossa salvação, nunca se fala dos vícios que são causados pela falta da penitência e da mortificação. Então vejam que na música, no hino que eles cantam nessa campanha, eles vão dizer assim: construamos a plena unidade no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. A verdadeira Igreja Católica diria assim: construamos, não somos nós que vamos construir. Peçamos a Deus que nos dê o dom da verdadeira unidade em torno da verdade. Aqui não, aqui é diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Então você está comprometido com a falsa paz, está comprometido com a fraternidade maçônica, mas não está comprometido com a vontade de Deus. Então é impossível criar uma unidade em torno disso. Você tem uma unidade de seres humanos em torno de ideais, mas você não tem unidade de uma verdadeira igreja em torno da verdade que é anunciada por esta igreja. E diz ainda: venham todos, homens e mulheres, superar toda polaridade. Então quer ver? Sempre o igualitarismo revolucionário. Pois em Cristo nós somos um povo reunidos na diversidade. Então essa diversidade, que de fato pode ser verdadeira, aqui para eles é uma diversidade de religiões. Então nós temos que aprovar cada religião como manifestações humanas, válidas, para que as pessoas sejam felizes. Então é por isso que você vê aí, nesse cartaz da campanha da fraternidade, tem essa ciranda, né? E todos estão aí dançando nessa ciranda que gira, né? Representando a evolução, representando a dinâmica da humanidade moderna. E nessa ciranda você percebe que existem pessoas vestidas com vestes próprias de religiões que são heréticas ou cismáticas, e essas religiões são aprovadas como parte dessa diversidade que nós temos que aprovar e acolher. É verdade que houve alguns bispos no Brasil
que se manifestaram contra essa campanha. Então eles disseram: a nossa diocese vai ficar fora dessa campanha porque o texto base não corresponde àquilo que a Igreja Católica ensina. Então ali você veja Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, tem também o Dom Fernando Guimarães, que é arcebispo militar, e talvez algum outro. Mas a solução de Dom Fernando Guimarães, por exemplo, foi abandonar o texto base e pegar o texto da Fratelli Tutti. Então eu pergunto, será, Dom Fernando Guimarães, que você vai encontrar respostas concretas e católicas no texto da Fratelli Tutti? Será que isso é realmente a solução para nós sairmos da apostasia da campanha da fraternidade e reencontrarmos a Igreja Católica? Então você veja que a confusão desses bispos se baseia no fato deles terem dado autoridade para essa igreja conciliar, que se desenvolveu já de uma forma ilegítima desde João 23. Então é isso que nós estamos querendo demonstrar para as pessoas, porque essa é a base do raciocínio de Monsenhor Viganò, que faz com que nós possamos ter coerência na nossa denúncia contra a apostasia. Senão você sempre fica numa dimensão limitada. Você entende alguns problemas de forma superficial, mas você não percebe o que está por trás de tudo isso. Então, nós vemos aqui, na campanha da fraternidade que é promovida no Brasil, a mesma apostasia, a mesma direção que vem sendo realizada pela Igreja Bergogliana, que foi instituída depois de Francisco. E essa Igreja Bergogliana, ela não conhece mais nem sequer os parâmetros imutáveis da moral que ainda eram garantidos pela Igreja Conciliar que viveu até Bento XVI. Então, por isso esses bispos aqui, que ainda estão na ideia da Igreja Conciliar, resistem à campanha da fraternidade. Mas eles não percebem que a Fratelli Tutti não pode ser uma solução para eles, uma vez que a Fratelli Tutti está promovendo exatamente os mesmos valores desse falso ecumenismo e desse relativismo moral que está presente no texto base da campanha da fraternidade. Então, por isso, muitos não percebem no Brasil, com a sua postura limitada e conservadora, dando legitimidade para Francisco e para o Vaticano II, que é a Igreja Conciliar que gera a Igreja Bergogliana. E a Igreja Bergogliana, por sua vez, está em plena comunhão com esse texto base da campanha da fraternidade de 2021. Basta você analisar a mensagem que Francisco enviou para apoiar a campanha da fraternidade desse ano, dizendo que essa campanha convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde, de preocuparmos uns pelos outros, como ensina a parábola do bom samaritano. Então, isso que as pessoas não conseguem perceber. A heresia não é uma ideia completamente contrária àquilo que a doutrina verdadeira ensina. A palavra heresia significa uma diminuição. Então, se você pregar a mesma doutrina, mas diminuindo 5%, 10%, você tem uma heresia. Então, o que acontece aqui nos textos de Bergoglio ou nos textos dessa campanha da fraternidade são heresias, ou seja, são diminuições da doutrina. Eles falam coisas boas, misturada com erros, e eles omitem as coisas mais importantes, como, por exemplo, a necessidade da confissão, a necessidade de uma conversão, da penitência, a vida espiritual, a batalha espiritual que nós enfrentamos contra os espíritos malignos. Então, tudo isso é deixado de lado. Aqui, para ele, o mais importante é nós cuidarmos de nós mesmos e da nossa saúde. Para ele, essa é a proposta da campanha da fraternidade. Nós estamos precisando vencer a pandemia. Não é vencer o pecado, não é vencer o Satanás,
Nós temos que vencer a pandemia. Nós temos que superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Essa é a palavra dele. Francisco, apoiando a campanha da fraternidade. Nos unirmos em torno da vida, não é em torno da verdade, né, que é o vínculo de união, mas em torno da vida. Então ele diz que, como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é um grande auxílio. Então quer dizer que o problema é o consumismo e a autoproteção egoísta. Então os outros pecados são ignorados, porque o que importa é a felicidade do homem, independente da vontade de Deus. O que importa para eles é uma humanidade realizada do ponto de vista material e do ponto de vista natural. Enquanto que a perspectiva divina e sobrenatural é colocada como uma coisa completamente superada, que faz parte do passado, de uma igreja medieval que eles nunca sequer citam. Nós, porém, fazemos questão de destacar o magistério vivo e eterno da Igreja Católica, que sempre serviu de luz em todas as épocas da sociedade e que, de uma forma legítima, mostrou de uma maneira inequívoca a verdade que Cristo pregou integralmente. Não colocando 50% ou 70% do Evangelho, mas mostrando toda a dimensão do Evangelho. Ou seja, ao mesmo tempo que você mostra a misericórdia, você também mostra a justiça. Ao mesmo tempo que você faz as pessoas perceberem a necessidade do amor, da amizade, você também faz as pessoas perceberem a necessidade da verdade, da conversão, de nós estarmos caminhando nas coisas corretas. Então, em todas essas dimensões, a Igreja soube, de uma forma infalível, transmitir no seu magistério em todos os tempos a verdade que foi comunicada pelo Filho de Deus. Então é por isso que o Papa Pio XI, ele nos ensina nessa sua encíclica Mortalium Animus, o que é a verdadeira unidade da religião. Então, se você lê essa encíclica Mortalium Animus, você vai entender o que é a verdadeira unidade. Quando ele diz aqui que jamais em outra época os ânimos dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade que nos une. Mas, para chegarmos a isso, nós temos que saber que não podemos abrir mão da verdadeira fé. Então diz que, sem dúvida, esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas ou louváveis. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem essa opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles acabam se inclinando para o naturalismo e para o ateísmo. Então aqui muito bem denunciou Pio XI nessa sua encíclica, mostrando que quando eles começam com essas formas de ecumenismo, fazendo essa união primeiro entre os cristãos, independente deles serem católicos, e depois fazendo essa união com quaisquer religiões, eles caem gradualmente no naturalismo, que é o que aconteceu com todo esse movimento das campanhas da fraternidade ou da Fratelli Tutti, e que tende, por sua vez, para o ateísmo. Porque à medida em que nós negamos a verdade única revelada por Deus, nós acabamos criando uma impressão de que Deus é apenas um acessório opcional
para as pessoas que desejam. E isso é um ateísmo, pelo menos prático. E, portanto, essas pessoas afastam-se inteiramente da verdadeira religião divinamente revelada. E é por isso que ele vai, então, mostrar aqui também, nessa encíclica, que é realmente importante, que não há verdadeira caridade sem a fé. Ora, diante de tudo isso, é que nós devemos entender que quando nós partimos na caminhada quaresmal, nós entramos num combate espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da quaresma. E é por isso que quando o sacerdote impõe as cinzas nesta cerimônia da quarta-feira, ele reza dizendo: concedei-nos, Senhor, a nós que somos a milícia cristã, que ao iniciarmos o santo jejum, possamos lutar contra os espíritos malignos, munidos do auxílio da continência. Diz ainda em Jó, capítulo 7, que a vida do homem sobre a terra é uma grande batalha. Então é a partir daí que nós devemos entender qual o sentido dessa ascese que nós fazemos, ou seja, do jejum, da esmola, da oração, que faz com que nós saiamos da dimensão puramente filantrópica dessa igreja horizontal e busquemos, através de uma verdadeira caminhada espiritual, a nossa conversão, que vai, por sua vez, atrair as outras pessoas para Deus, e através disso, essas pessoas vão estar repletas da graça, que é comunicada pelos sacramentos, e a partir dessa graça, elas vão possuir a verdadeira caridade. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui pode ser resumido nessa passagem do Apocalipse, no capítulo 11, que diz assim, que seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Então, Sodoma e Egito é o nome místico desta nova cidade moderna, onde as pessoas são reunidas numa fraternidade universal, crucificando o seu Senhor, na medida em que eles negam a Igreja Católica e negam a verdade que Cristo proclamou. E uma vez que eles negam Jesus Cristo e negam a Igreja, eles vão promover os valores de Sodoma e Egito. Sodoma representa os vícios, enquanto Egito representa os erros. Então, uma vez implantada a Igreja Conciliar, você teve o florescimento de Egito, ou seja, desse ecumenismo universal em torno dos valores puramente humanos. E uma vez implantada a Igreja Bergogliana, você teve livre acesso a Sodoma, ou seja, a aprovação de todos os vícios, inclusive dos vícios mais perversos, baseados no homossexualismo e mesmo na pedofilia, que são a base dessa sociedade imoral que está sendo implantada e que não é denunciada através da verdade revelada, através daquilo que nós aprendemos pelas Escrituras, por aquilo que a Igreja sempre transmitiu. Então, em resumo, para concluir, eu quero mostrar aqui que todo esse movimento, iniciado com a Igreja Conciliar, promovido depois por esses laboratórios que foram feitos na América Latina ou no Brasil, para desenvolver esse progresso de uma igreja puramente horizontal e humana, que culminaram agora na Igreja Bergogliana, que nós podemos dizer que é o último estágio dessa revolução que se iniciou desde o momento em que os inimigos da Igreja tomaram posse das estruturas da mesma Igreja Católica. Então, na medida em que nós entendemos isso, nós podemos discernir todas essas coisas com a ajuda da própria Palavra de Deus e do magistério solene que a Igreja proclamou em todos os tempos.
Então, usando dessas passagens da Escritura, como, por exemplo, aquela passagem de Mateus no capítulo 10, onde ele diz: julgais que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Então, através de passagens como esta, que são explicadas pelo magistério dos papas, legítimos e verdadeiros de todos os tempos, que ensinaram a verdadeira doutrina em sintonia com aquilo que os apóstolos ensinavam. Porque os apóstolos não eram amigos de todos. Eles eram amigos daqueles que queriam se converter a Deus. Então isso é uma coisa óbvia. E nós hoje fazemos essa fraternidade universal em torno desse ideal de uma grande cidade humana unida nos valores da vida, ou seja, nos valores puramente naturais. E aqui nós percebemos a coerência do Apocalipse, que nos apresenta o verdadeiro nome desta cidade que está sendo formada com a nova ordem mundial: Sodoma e Egito, ou seja, os pecados mais abomináveis unidos a uma religião única e universal que se compõe de todas as religiões, as piores possíveis, mesmo aquelas que adoram diretamente o demônio ou que fazem malefícios, magias e cultos satânicos, como acontece no Brasil através de candomblé, umbanda e toda forma de espiritismo. Então, denunciando tudo isso, nós estamos preocupados, sobretudo, com as crianças, com as gerações novas e também com as pessoas sinceras que desejam receber o batismo. Que essas pessoas possam encontrar, através desse discernimento, mesmo nesse tempo de trevas, de dificuldade, de escuridão, o rosto da verdadeira Igreja Católica, que está hoje crucificada, sepultada, juntamente com Cristo, para que um dia, através da nossa fidelidade, da nossa perseverança aos pés da cruz, ela seja restaurada, ressuscitada, gloriosa e triunfante. O triunfo da Igreja começa conosco quando nós somos fiéis ao verdadeiro Evangelho e à verdadeira doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, o único vencedor da morte, nos ensinou. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.